Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em estágio jurídico de prática penal, nós estaremos estudando, dando continuidade agora à construção de raciocínio das nossas peças processuais. E aí me permita agora, sem mais delongas e sem perda de tempo, fazer uma retrospectiva das peças processuais que nós já estudamos até o presente momento para efeito de contextualizá-lo, para saber exatamente onde nós paramos e o que nós já vimos na nossa aula de hoje, que nós já vimos até a aula de hoje, para saber qual foi o ponto que nós paramos e aí darmos a nossa continuidade. Nós estamos estudando as peças processuais possíveis de serem cobradas no exame de ordem, bem como nos concursos públicos e, além do mais, na prática forense. Aqui, o aluno metropolitana tem a opção de ir estudando, seguir o seu caminho e o rumo para o qual pretende seguir. Seja através de estudos preparatórios para o teu exame de ordem, ou para a prova de concurso público, ou mesmo para a tua prática do dia a dia, prática forense na advocacia criminal. Então, permita-me aqui contextualizá-lo até a nossa aula de hoje na fase pré-processual, ou seja, fase anterior ao recebimento da peça vestibular de acusação, a denúncia ou a queixa. Nós já estudamos, e essa foi matéria, os assuntos abordados na nossa primeira unidade. Nós estudamos a construção da liberdade provisória, da peça de liberdade provisória, do relaxamento de prisão, da revogação de prisão, da defesa prévia, resposta preliminar e queixa-crime. Vimos que essas peças processuais trazem em comum seu momento de propositura anterior ao recebimento da peça acusatória seja ela oferecida pelo Ministério Público, seja ela oferecida pelo querelante, nas hipóteses de ação penal de iniciativa privada. Mas também, quando nós estudávamos os momentos das fases processuais, nós vimos as peças oriundas do momento processual. Quero dizer, agora, já depois de a peça vestibular de acusação ter sido recebida, e se ela foi recebida dando início ao processo penal propriamente dito, na segunda fase da persecução penal, ou seja, a peça processual cabível no momento posterior ao recebimento da denúncia ou da queixa e anterior à prolação da sentença. Quero dizer, durante a instrução processual. Nós vimos a peça resposta à acusação, peça essa cabível no primeiro ato de defesa do acusado, onde o magistrado abre vistas ao réu para que ele responda à acusação que lhe foi feita, seja pelo Ministério Público, seja pelo querelante. E aí nós vimos que, com o fim da instrução processual, o magistrado deixou agora a oportunidade, tanto para a acusação quanto para a defesa, oferecer as suas alegações finais, ou também denominado de memoriais, quando convertido de orais para escrito, concedendo prazo para as partes, para só depois da entrega das alegações finais, o magistrado dar a sua sentença. Nós vimos também, no curso do momento processual, somente que, ainda na fase processual, porém, posterior ao momento da sentença, ou acórdão, ou ainda da decisão interlocutória. Alguns autores, doutrinariamente falando, eles dividem o momento processual em dois momentos. Na fase processual, propriamente dita, fase essa anterior à sentença, e a fase
processual no segundo momento, que é posterior à sentença. Bem, nesse momento nós tratamos como fase processual, porém a fase dos recursos. E nós estudamos nas nossas aulas anteriores o recurso no sentido estrito e suas hipóteses de cabimento e como você desenvolver a sua peça processual, do recurso no sentido estrito, que é praticamente o recurso cabível contra quase todas as decisões judiciais. Eu digo quase toda, para não se confundir o RESE, o recurso no sentido estrito, com o agravo regimental no processo civil, e muito menos com o agravo em execução no processo penal, que nós veremos em momento oportuno. Vimos também o recurso de apelação, que é cabível das sentenças, mas não apenas guerreando contra a sentença, mas contra as decisões terminativas ou com forças de decisões terminativas. Estudamos também em aulas anteriores os embargos de declaração oponíveis quando houver vício de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade da decisão judicial, quer seja em primeira instância, quer seja em segunda instância, quer seja de decisão interlocutória. Vimos também a diferença dos embargos de declaração para os embargos infringentes ou de nulidade, sendo os embargos infringentes toda vez que houver uma decisão que não for unânime e desfavorável ao réu, em que o réu agora manejará esse recurso pedindo que o voto vencido, que lhe foi favorável, porém perdedor no julgamento dos 3 desembargadores, imagine agora que um recurso de apelação foi julgado e o desembargador relator, ele foi contrário à sua apelação, acompanhado pelo desembargador revisor, mas foi contrariado pelo desembargador vogal. Bem, o julgamento foi de 2-1. E é exatamente nesse julgamento que você vai fundamentar os teus embargos infringentes para que a decisão ou as decisões que foram vencedoras, elas acompanhem a divergência de modo que te seja mais favorável. Já os embargos de nulidade, imagine agora que dessa decisão que perdeu de 2-1, essa decisão que foi contrária à decisão da maioria, foi o voto vencido, ela versou única e exclusivamente sobre fatores inerentes ao processo, como uma nulidade, por exemplo, uma nulidade de natureza absoluta, que não foi levada em consideração pelos 2 desembargadores vencedores do voto, mas que foi bastante difundida pelo desembargador vogal, que delineou seu voto com fundamento nessa nulidade que não foi acompanhada pelos outros desembargadores. Os teus embargos serão fundamentados em cima do voto vencido, não para reformular a decisão dos 2 desembargadores, mas sim para anular o julgamento da apelação, fazendo com que o processo todo fosse anulado até o momento existente que causou aquela nulidade. Pois bem, com isso nós finalizamos o nosso encontro na aula anterior. E aí ficamos pendente de observarmos o recurso ordinário constitucional denominado ROC, Recurso Ordinário Constitucional, matéria, objeto desse nosso encontro de hoje. E aí eu peço sua atenção especial nesse momento para observarmos o recurso ordinário constitucional. Isso porque, apesar de o recurso ordinário, que doravante chamaremos de ROC, ele não ser
comumente cobrado em exame de ordem e, salvo o melhor juízo, ele nunca foi. Mas, como trata-se de peça processual que pode ser cobrado no teu exame de ordem, no mínimo, ele vai te ser muito útil, seja para eventuais concursos públicos ou mesmo para a prática forense. Isso porque, pessoal, poucas as pessoas conhecem o Instituto do Rock. Poucas as pessoas sabem o momento de cabimento para o recurso ordinário constitucional. As pessoas acham que simplesmente acabou a instrução processual com a aprovação da sentença, caberá a apelação e da decisão dessa apelação caberá recurso especial para o STJ, isso se estivermos falando de desrespeito à legislação federal, ou então recurso extraordinário para o STF se houver afronta à Constituição Federal do julgamento da apelação. Esquecendo, inclusive, que do julgamento do recurso de apelação, se houver hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no julgamento da apelação, também cabe embargos de declaração, também cabe embargos infringentes ou de nulidade. As pessoas pouco conhecem dos recursos incidentes após as decisões de recursos de primeira instância. Muito prazer, o ROC, o recurso no sentido estrito, ele vai te levar aos tribunais superiores. Mas para isso é importante que você entenda a cereja do bolo. É importante que você entenda as hipóteses de cabimento do ROC, o recurso no sentido estrito, do qual eu te convido a acompanhar comigo agora a construção da peça processual do ROC. Que, em linhas gerais, eu já vou te adiantando, não diferem muito da construção das peças processuais que nós já vimos até o presente momento. Não difere muito. A diferença vai ser em você saber o endereçamento, para quem será endereçada a tua peça, bem como as hipóteses de cabimento e mais o marco regulatório, o fundamento legal para a tua interposição do recurso ordinário constitucional. Talvez você já esteja pensando aí, bom, professor, da designação do recurso, ROC, recurso ordinário constitucional, eu já estou entendendo que o recurso será dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Bom, cuidado, essa análise ela é verdadeira, mas não é absoluta. Isto porque nós observaremos agora as hipóteses de cabimento do ROC, mas eu devo saber primeiro para quem será dirigido o endereçamento do recurso. Bom, no caso do ROC, assim como no caso da apelação, do recurso no sentido estrito, do agravo em execução, que nós ainda veremos, a construção da peça será também de duas formas. Primeiro, a petição de interposição e, segundo, as razões recursais. Nesse caso, a construção da petição de interposição será dirigido, neste caso, como regra geral, ao desembargador presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado, ao qual você vai recorrer, parecido com a hipótese do recurso de apelação. Só que no recurso de apelação, a tua petição de interposição era dirigida ao juízo ACO, ao juízo prolator da sentença, e as razões recursais ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado que você está recorrendo. Aqui não é diferente. Observe, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por exemplo, na hipótese
do ROC para o Superior Tribunal de Justiça. Professor, quer dizer que caberá o ROC com endereçamento para o Tribunal de Justiça? No primeiro momento, na petição de interposição, o endereçamento é para o Tribunal Estadual que você está recorrendo. Agora, as razões recursais é que serão encaminhadas para o Superior Tribunal de Justiça. Isso como regra, nas hipóteses de crime de competência da Justiça Comum Estadual. Porque se a competência for da Justiça Federal, nas hipóteses de crimes federais, o endereçamento da petição de interposição será: Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional Federal, no nosso caso, da 5ª Região. Em ambas as hipóteses, na petição de interposição, seja dirigida para o desembargador presidente do TJ estadual ou TRF, ambas as hipóteses, no caso de cabimento de ROC, para o STJ. Isso porque também caberá o ROC, o recurso ordinário constitucional, para o STF. E aí, o endereçamento será: Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Não mais para o Tribunal Regional Federal e nem mesmo para o Tribunal Estadual. Agora, se o ROC for para alguma das turmas do STF, Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso considerando as hipóteses de o teu ROC ser dirigido para uma das 2 turmas do STF. Tá? Esse é o parágrafo quanto ao endereçamento. E aí, neste caso, se a questão trouxer para você uma hipótese de habeas corpus que foi impetrado e te deu um número, você vai colocar. E daí você já deve estar perguntando: habeas corpus? Ô professor, o ROC não é uma decisão que guerreia contra a decisão do recurso de apelação, não? De jeito nenhum. Não confunda isso. Como não, professor? Não. Nós veremos, excepcionalmente, as hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional que serão dirigidos para o STJ e para o STF, de acordo com as respectivas competências de cada tribunal. Mas tenha calma que nós chegaremos nesse momento. Pula-se 4 linhas, o parágrafo da qualificação, você já sabe, nome do recorrente, que é o mesmo do impetrante do habeas corpus, e você vai entender o porquê que é um recurso cabível contra decisão em habeas corpus, mas não apenas em habeas corpus. Mas vale aqui lembrar que nossa matéria afeta o processo penal, por isso nós vamos tratar das hipóteses de cabimento do ROC só nas matérias que dizem respeito à matéria afeta do processo penal. Por isso nós observaremos que caberá ROC tanto de habeas corpus quanto de mandado de segurança em matéria criminal. Entretanto, caberá ROC em outras espécies de remédio heróico, como habeas data, como mandado de injunção, porém, não é matéria afeta ao processo penal, para o qual, em se tratando de exame de ordem, não vai ser cobrado de você um ROC, recurso ordinário constitucional, de uma decisão de mandado habeas data, por exemplo, de forma alguma. Só será no caso de habeas corpus ou mandado de segurança em matéria penal. Mas concluamos agora o cabeçalho relativamente à qualificação
do impetrante agora, no caso do recorrente, que impetrou um habeas corpus e agora está recorrendo da decisão do habeas corpus. Fulano de tal, o recorrente, já devidamente qualificado nos autos do habeas corpus as folhas tais, por seu advogado formalmente constituído que a esta subscreve, com instrumento procuratório nos autos, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, que Vossa Excelência é, no caso, lembrando, o desembargador presidente, no caso de Roque para o STJ, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF, para o caso do Roque para o STJ, e do ministro presidente do STJ para o caso de Roque para o STF ou para alguma das turmas do STF. Inconformado com a decisão denegatória de habeas corpus. Olha a informação útil que já vem para você agora, já começa a aparecer para você. Você manejou o remédio heróico de habeas corpus ou de mandado de segurança em matéria penal e a decisão foi denegatória. Pois bem, dessa decisão denegatória de habeas corpus, que foi impetrado no Tribunal Estadual, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por exemplo, ou no TRF, em que o Estado de Pernambuco está incluído, ou então um habeas corpus para o STJ, e a ordem foi denegada. Nesse caso, vem diante de Vossa Excelência interpor tempestivamente o recurso ordinário constitucional, com fundamento em duas hipóteses. Quais são? Com fundamento no artigo 102, inciso 2, alíneas A e B da Constituição Federal, e o artigo 102 da Constituição Federal traz agora as hipóteses de competência originária do STF, bem como o artigo 105 da Constituição Federal traz as hipóteses de cabimento originário do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Em ambos os casos, seja no artigo 102, seja no artigo 105, o inciso 2 estabelece que compete artigo 102, inciso 2, ao STF, e artigo 105, inciso 2, ao STJ, ambos, a linha A, processar e julgar o recurso ordinário constitucional das decisões denegatórias em habeas corpus. E a linha B, das decisões denegatórias em mandado de segurança. Professor, não entendi ainda. Você pode esclarecer melhor isso? Posso. Aí o que é que eu fiz? Eu criei aqui um parêntese tratando das competências originárias para a hipótese de cabimento do Roque perante o STF, nos termos do artigo 102 da Constituição, bem como perante o STJ, nos termos do artigo 105 da Constituição. Observe essas dicas e, na hora de você redigir sua peça processual, copie essa dica, pessoal. E por que o professor está pedindo para você copiar essa dica? É claro, é lógico, que se fosse no teu exame de ordem, quando desenvolvendo tua peça processual, é óbvio que você não ia copiar essa dica que eu coloquei em destaque verde. Bem como, quando você for interpor um recurso ordinário constitucional, você também não vai copiar essa dica. Então, para que o senhor está pedindo para nós copiarmos essa dica, professor, nas nossas atividades, quando nós formos transcrever? Para fixar na vossa mente as hipóteses de cabimento do Roque. São duas hipóteses de cabimento. Originárias perante o STF e originárias perante o STJ.
vamos analisar as hipóteses de cabimento originária perante o STF. Assim, caberá recurso ordinário constitucional perante o STF contra as decisões denegatórias em habeas corpus e em mandado de segurança, em única instância, pelos tribunais superiores. E são eles, você sabe, o STJ, o TSE e o STM. É a primeira hipótese de cabimento de ROC perante o STF. Imagine agora que um habeas corpus ou um mandado de segurança foi impetrado perante o STJ e teve a sua decisão denegada. Pois bem, dessa decisão do STJ, que denegou a ordem de habeas corpus ou denegou a ordem do mandado de segurança em matéria criminal, caberá recurso ordinário constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. E a segunda hipótese de cabimento do ROC perante o STF será contra a sentença de juiz federal de primeiro grau que julgou o crime político. Não, pare, professor, pare. Pare que eu agora confundi tudo. Como é, professor? Quer dizer que da decisão, da sentença de juiz federal que julgou um crime político, não cabe apelação? Não. Mas, professor, deixa eu ver se eu entendi. Contra a sentença de juiz federal de primeiro grau que julgou o crime político. Então, imagine agora que o prefeito teve um crime político julgado, ele foi processado, julgado e condenado perante o TRF por um juiz federal. Da decisão dele, não vai caber apelação? Não. Caberá o ROC, o recurso ordinário constitucional, por expressa disposição do artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Nessa hipótese, não caberá apelação, mas sim ROC, por expressa previsão constitucional. Contudo, todavia, entretanto, o rito para processar e julgar o ROC perante o STF será o mesmo, será semelhante ao do recurso de apelação. Porém, não é o TRF que vai julgar esse recurso, mas sim o STF, nos mesmos moldes dos artigos 593 e seguintes do CPP. O ROC vai ser julgado como se fosse de apelação, mas não é apelação, é ROC. Tenha cuidado com isso, por expressa previsão constitucional. Agora, hipóteses de cabimento de ROC perante o STJ. Também duas hipóteses. A primeira, contra decisões denegatórias em habeas corpus, decidida em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais de justiça estaduais. Imagine agora que houve uma interposição você impetrou um habeas corpus perante o TRF, nas hipóteses de crimes de competência da Justiça Federal, ou então você impetrou uma ordem de habeas corpus perante um Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, e foi denegada a ordem desse habeas corpus, ou denegada a ordem perante o TRF ou o TJ. Pois bem, dessa decisão que denegou o teu habeas corpus perante o TRF ou perante o TJ, caberá ROC para o STJ, nos termos do artigo 105,
inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Segunda hipótese, caberá ROC perante o STJ contra decisões denegatórias em mandado de segurança em única instância perante os TRFs ou os tribunais de justiça estaduais. Então, você impetrou um remédio heróico de mandado de segurança em matéria criminal e foi negado pelo TRF ou pelo TJ. Pois bem, dessa decisão caberá, ROC, recurso ordinário constitucional para o STJ, com fundamento no artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Cuidado, que essas dicas aqui são preciosíssimas hipóteses de cabimento para que você não esqueça. E para concluir a petição de interposição, requer que, após o recebimento desta petição, com as razões do recurso inclusas, ouvida a parte contrária, sejam os autos remetidos à instância superior, seja perante o STJ ou perante o STF, conforme cada caso que nós acabamos de analisar, para o consequente conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional. Nesses termos, ou termos em que pede-se deferimento com marca, data, advogado OAB. Essa foi a petição de interposição, que deve ser acompanhado pelas razões recursais do teu ROC. Assim, muito semelhante com o caso do recurso de apelação. Então, temos lá razões do recurso ordinário constitucional. O nome do paciente, se a questão trouxer, e no caso prático, esse é o modelo da petição de ROC que você pode adotar, inclusive, para a tua prática forense cotidiana, caso você pretenda militar na advocacia criminal, o nome do paciente, o nome do impetrante, não confunda, impetrante é você, advogado, que impetra uma ordem de habeas corpus em favor de alguém que será chamado de paciente. E por que paciente, professor? Porque o habeas corpus, como o habeas data, o mandado de segurança e o mandado de injunção são denominados remédios constitucionais. Remédios esse em favor de cada uma das suas hipóteses de cabimento. No caso do habeas corpus, quando houver ilegalidade e cesseamento da liberdade de locomoção do indivíduo. No caso do mandado de segurança, quando o seu direito líquido e certo for desrespeitado. Cabendo, nesse caso, mandado de segurança. Paciente, impetrante, autoridade coatora. Qual é a autoridade coatora, professor? Imagine agora que houve uma sentença e essa sentença condenou o teu cliente, que no teu sentir foi injusta, determinando a prisão do teu cliente. Bem, você entendeu que essa decisão era uma decisão injusta. Dessa decisão você impetrou um habeas corpus, apontando como autoridade coatora o juízo ACOR, o juízo que determinou a prisão. Pois bem, nessa hipótese, o tribunal denegou a ordem de habeas corpus, passando a ser a autoridade coatora apontada em sede de razões recursais no teu recurso ordinário constitucional. O número do habeas corpus é Egrégio Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, a dependendo de cada uma dessas hipóteses que nós analisamos aqui. A forma das razões recursais é a mesma, só tenha cuidado com o endereçamento. Se será perante o STJ ou perante o STF, dependendo de cada caso. Egrégio Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, colendo tribunal ínclitos ministros. Do parágrafo dos fatos,
você deverá falar os pontos principais dos fatos que ensejaram a interposição do recurso ordinário constitucional, ou seja, indicar, por exemplo, que foi decretada uma prisão pelo juiz de tal vara criminal, apontado como autoridade coatora, e que, em razão da flagrante ilegalidade daquela prisão, foi impetrada uma ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, que, confirmando a decisão do juiz de primeiro grau, também denegou o writ, também denegou a ordem de habeas corpus. O termo writ, utilizado com frequência na doutrina, na jurisprudência e na prática forense, é como ordem de habeas corpus. Indicar os motivos pelos quais a prisão é ilegal, ou, no caso, qual a ilegalidade existente que caracteriza ameaça ou cesseamento do direito de liberdade, tal como ocorreu no habeas corpus impetrado e posteriormente denegado. Lembrando que o habeas corpus poderá ser repressivo ou preventivo. Habeas corpus repressivo é impetrado quando já houve o cesseamento da liberdade de locomoção. O teu cliente foi preso. Já o preventivo haverá, por exemplo, com um mandado de prisão que não foi cumprido ainda, ou quando você tem conhecimento no curso, pelo curso da instrução processual, que haverá, sem a menor sombra de dúvidas, pedido representação pela prisão do teu cliente. Nesse caso, você pode impetrar um habeas corpus para barrar aquela prisão. A doutrina ainda traz uma terceira hipótese de cabimento de habeas corpus, que não é objeto do nosso estudo, será oportunamente para trancar o processo. Tem gente que chama trancar a ação penal. Bom, a ação penal, conforme entende Aurí Lopes Júnior, não se tranca. A ação penal é um direito constitucional assegurado a todo cidadão pelo princípio da livre jurisdição, do livre acesso ao jurisdicionado. A ação não se tranca, mas o processo, que é aquele que corre, aquele que tramita, esse pode ser trancado, inclusive pela via estreita do habeas corpus. E aí você abre um parágrafozinho, mais ou menos com esses termos. A respeitável decisão proferida merece ser reformada pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos e se debruça sobre as razões pelas quais a prisão do teu cliente ela é ilegal, trazendo sobre ele cesseamento do seu direito de defesa e ilegalidade e constrangimento evidenciado. No parágrafo dos direitos, falar inicialmente qual foi o equívoco cometido pelos julgadores para depois mencionar o direito aplicado ao caso concreto, que deverá ser fundamentado no ROC, assim como foi no habeas corpus, que teve sua ordem denegada. Finalmente, quanto aos pedidos, deve-se fazer um pedido pleiteando o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus para, conforme seja o caso, relaxar a prisão manifestamente ilegal, trancar o inquérito policial ou extinguir a ação penal. E aí, mais uma vez, você entende, termo mais adequado não é ação penal, mas o processo penal propriamente dito. Por fim, nesses termos, pede-se deferimento, comarca, data, advogado, OAB. Pois bem, pessoal, esse é o recurso ordinário constitucional. Recurso importantíssimo e pouco conhecido na prática forense. São mais os advogados criminalistas que atuam com mais afinco, com mais denodo nessa área, dessa vertente do direito, é que conhece os manejos de cabimento dessas hipóteses de você poder interpor o recurso ordinário constitucional. Beleza?
não esqueça essas dicas que são importantíssimas. E aí, se Deus assim nos permitir, na próxima aula, nós adentraremos as peças processuais posteriores ao processo. Isso porque nós vimos os momentos pré-processual, processual e hoje... deixa eu voltar aqui. E hoje nós concluímos agora o momento de peças processuais posterior à sentença ou acórdão com o recurso ordinário constitucional. Isso porque, na nossa próxima aula, se Deus assim permitir, veremos a peça processual da fase pós-processual, o agravo em execução. Beleza, gente? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, fica com Deus e até lá.